Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Hoje vamos discutir os capítulos de 11 a 15 de Primeiro Nef. Na última vez que discutimos e conversamos, falamos sobre a visão que Lei teve da Árvore da Vida. E agora, começando ali no capítulo 11, a gente vai começar a visão que Nef teve. Nef ficou curioso para saber sobre as coisas que o pai dele tinha visto, decidiu perguntar também. E aí ele, como consequência, vê muitas coisas. E no finalzinho, lá no capítulo 15, ele conversa daí com os irmãos dele sobre as coisas que ele aprendeu. Mas vamos lá, Bianca, o que você gostaria de compartilhar? Uma das coisas que me chamou a atenção é que do capítulo 11 ao 14 é basicamente uma conversa com o espírito. Assim, né? Nef faz uma pergunta e daí o espírito fala, olha, e meio que vai guiando o Nef no que ele deveria estar prestando atenção, no que ele deveria estar aprendendo. Eu achei tão interessante essa interação, essa forma de comunicação com o espírito, e me lembrou de algumas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi que eu aprendi uma vez, deve fazer uns 2 anos, talvez, sobre um diário de oração. Talvez, eu acho que tu já ouviu falar sobre isso também, porque a Uhum, gente ouviu um podcast juntas há um tempo atrás, não sei se tu lembra. E nesse podcast ela mencionou um dia esse diário de oração, que você escreve a sua oração para o Pai Celestial, escreve uma pergunta, e daí você continua orando, esperando pela resposta. Quando você recebe a resposta, você escreve a resposta. E daí, depois de ter escrito, você confirma e pergunta: é isso mesmo? E uhum, daí você escreve a resposta que você recebe de novo. E esse tipo de padrão de comunicação que eu acho que é o que o Pai Celestial espera que a gente tenha com ele, né? Que é mais do que só fazer uma pergunta, esperar por uma resposta, e quando recebe a resposta, ok, recebi, e acabou a comunicação por aí. Não, mas você continua buscando mais e tentando se aprofundar nas coisas que o Pai Celestial tá tentando ensinar, né? E a outra coisa que eu pensei é que a gente pode usar isso para o nosso benefício para aprender coisas. Se a gente estiver atento, a gente pode ouvir o espírito falando: Olha, tá vendo essa interação que você tá tendo com o teu marido? Talvez você poderia fazer assim, talvez você poderia fazer assado. Olha, talvez a tua família esteja precisando aprender mais sobre isso. Talvez você poderia fazer uma noite familiar sobre determinado assunto. Eu não sei, mas eu fiquei sentindo assim que eu posso tentar estar mais atenta aos momentos que o espírito vai estar me falando, olha. olha, E eu tô falando olha o tempo todo porque é basicamente o que o espírito fala nesses capítulos inteiros aqui. Olha, literalmente. olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Enfim, eu não sei se tu tinha percebido esse padrão também, mas eu achei interessante. Sim, o podcast eu me lembrei, depois que tu começou a falar, o que a gente ouviu era da Brooke Snow. Isso. Aham, e ela é top, hein? Pra quem Aham. quiser procurar por ela. E isso que você falou, esse padrão também, né? De orar e pedir revelação e esperar. E depois que você recebe, perguntar mais coisas, continuar perguntando. Me falha a memória aqui, mas eu sei que teve um apóstolo que já falou sobre isso, que é o que ele faz. E quando ele recebe a revelação, ele não é tipo, ah, legal, valeu, Uhum. obrigada, até mais. Não, é ok. Você continua pedindo, você aproveita aquele momento, né, de revelação para receber mais e mais. E se a gente for pensar, esse é um padrão que Joseph Smith seguiu, né? Ele recebia revelação e ele continuava buscando mais revelação em cima daquela revelação, e é assim que a gente recebe conhecimento de Deus. E eu acho também, eu não sei tu, assim, mas às vezes eu recebo uma resposta e se eu não escrevo, eu acabo esquecendo. Já aconteceu várias vezes comigo, assim, depois de algum tempo, né? Eu acabo esquecendo daquela experiência que eu tive. E eu acho que escrever, ter um diário de oração, né? E eu fiz isso por bastante tempo até, mas meio que esse diário se torna as tuas próprias escrituras, né? Porque Uhum. é a tua comunicação com Deus e são os mandamentos dele para ti, as revelações que você recebeu e vai te ajudar a não esquecer daquilo que o Senhor falou para ti. E ainda meio que nesse tópico, no versículo 1 do capítulo 11, ele meio que dá um padrão de revelação. Fala assim: Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração,
fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Ele continua ali no versículo, mas basicamente o padrão que ele compartilha ali é, primeiro, o desejo. Segundo, a gente precisa acreditar. E daí, terceiro, a gente precisa agir de alguma forma. Nessa situação específica, o Nefe ele estava ponderando em seu coração. Quando eu estava lendo isso, eu achei interessante porque está escrito de uma forma muito, muito óbvia. E eu vejo esse padrão se repetindo várias vezes, ou sendo mencionado várias vezes nas escrituras. E é como se fosse uma fórmula de matemática, assim, a gente só precisa aplicar na nossa vida e vai dar certo. E agora, voltando, pensando sobre Joseph Smith, eu lembrei da história de quando ele recebeu as placas, né? Ele foi orar, ele estava preocupado porque ele achou, eu tô fazendo coisas erradas, né? Tenho que me arrepender. Então, ele teve esse desejo de buscar perdão Uhum, pelos erros dele. Ele acreditava que o Senhor podia dar, uhum, e ele estava lá ponderando. Ele recebeu a uhum, primeira visão daquela noite, não a primeira visão. Ele recebeu aquela visão. Quando Moroni foi embora, ele continuou pensando sobre tudo que ele tinha ouvido. É aquela parte de ponderar, né? Que a gente estava conversando, esse padrão de não simplesmente, ok, acabou a revelação, tchau e benção. Ele ficou ponderando e Moroni voltou. Falou, então tá bom, você quer mais? Eu tenho mais pra ti. uhum. Repetiu tudo que ele Toma. tinha dado e deu mais, né? Foi embora. Ele continuou ponderando, continuou pensando, meditando sobre aquelas coisas. Moroni falou, ok, tu quer mais? Aqui Toma. mais. Olha, toma. Então, realmente, acho que quando a gente está nessa constante busca, e a gente não se contenta com um pouquinho, a gente tem essa Uhum. sede, esse desejo, realmente vem mais. E pensando um pouco mais sobre isso, nesse caso aqui, Neff estava perguntando sobre coisas espirituais, né? Ele queria saber a interpretação do sonho que o pai dele havia tido, né? Mas eu estava pensando que Deus, ele é expert em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente ora ao Senhor, a gente pode pedir conselho sobre tudo, sobre todas as coisas que a gente possa imaginar. E Ele entende sobre relacionamentos, sobre parentalidade, qualquer coisa. Qualquer E assunto. eu acho isso incrível, porque aqui no versículo 2, né? Daí o Espírito pergunta para o Nefe: Que desejas tu? E eu me perguntei: O que que eu desejo saber? O que que eu, Bianca, desejo entender? O que que eu preciso aprender que o Pai Celestial pode me ensinar? Eu não sei, fiquei pensando sobre isso, né? Talvez eu precise aprender mais sobre casamento, como melhorar o meu relacionamento com meu marido. Talvez para quem está nos ouvindo e acabou de casar, né? Não é fácil o ajuste, né? Falam ali que tem a época da lua de mel, mas eu não sei, eu nunca experimentei isso. Tipo, a gente sempre se amou muito, mas a gente teve muitos ajustes de cultura, de forma de ver as coisas, de como fazer os trabalhos de casa, os afazeres domésticos, como dividir, a questão de trabalho, a questão financeira, né? Ou talvez a gente queira saber, aprender mais sobre como ser uma melhor mãe, né? Sobre o nosso maternar. Não sei, eu sinto assim que é um padrão que pode ser aplicado de N maneiras na Sim. nossa vida. Eu gostei que você mencionou esse versículo, né? Ele buscou revelação, buscou ajuda, e aí o Espírito veio, né? Para responder ele. E a primeira pergunta que o Espírito faz é: Que desejas tu? Meio, o que que tu quer? O que que estás querendo aí? E, e é o que que é o teu desejo? E essa pergunta que tu falou, né? Que tu fez para si mesma. Eu Uhum, me perguntei também qual é o meu desejo. O Espírito, ele vai dar de acordo com o que a gente deseja. Ele não vai dar nada fora do que o que a gente está buscando. Então, a gente não pode simplesmente achar que Deus vai começar a dizer as coisas, dar de mão beijada as coisas pra gente, né? A gente tem que ter um desejo sincero. E aí, quando eu escrevi mais ou menos, né? O que que é o meu desejo? Meu desejo é levar meus filhos de volta à presença de Deus. Quero que eles alcancem o potencial divino. E eu posso pedir a ajuda de Deus para cumprir com essas coisas, porque realmente uhum, é um desejo do meu coração. uhum, Ah, uma coisa que eu gostei muito desse capítulo é que, além de ensinar um padrão de revelação, aplicando a maternidade, ensina um padrão de ensino.
Então, a gente pode adaptar como o Espírito ensinou Nefe, como nós, pais, podemos ensinar nossos filhos. Da Uhum, maneira mais efetiva, da maneira que vai levar eles a aprender o máximo. Eu me vejo, às vezes, muito querendo impor as coisas pro meu filho, querendo que ele aprenda certas coisas, quando ele também não está preparado, né? Quando ele ainda não tem o desejo. Então, o que que eu posso fazer? Como que eu posso ensinar da maneira que vai ser mais efetiva? E tem algumas coisas que eu vi, duas coisas principais que eu vi nesse padrão, nesse capítulo. A primeira é que o espírito faz muitas perguntas. A primeira pergunta é o que ele deseja aprender, né? Então, sei lá, talvez eu quero que o meu filho aprenda sobre a lua. E aí eu vou e começo a ensinar sobre a lua, tal, 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 e ele não tem o mínimo interesse, né? Talvez ele está interessado em entender sobre fotossíntese. Então, eu preciso perguntar para os meus filhos ou tentar entrar no mundo deles e entender o que que você deseja aprender. Isso tanto quanto as coisas seculares quanto as coisas espirituais. Às vezes estou tentando ensinar ele sobre revelação, às vezes ele não sabe ainda nem como que fazer uma oração, ou ele nem sabe que ele pode se comunicar com Deus. Então, às vezes tem os passos, tem algumas coisas e eu preciso também saber o que que é o desejo dele. E às vezes, fazendo essas perguntas é como a gente pode aprender o que que eles desejam. E uma das coisas que eu acho muito legal de fazer perguntas é que às vezes eles já sabem, ou às vezes a gente pode abrir esse espaço para eles receberem revelação, entendimento por eles mesmos. Porque o processo de aprender por si mesmo é tão mais legal do que alguém te vomitando informação, né? uhum, Aquela, eu não sei pra vocês, mas quando você tem parece aquela lâmpadazinha assim liga e é um sentimento tão gostoso. E muitas vezes a gente pode ajudar eles a ter esse aprendizado, como o Nef teve aqui, fazendo perguntas pra eles, né? E dando espaço pra eles aprenderem, dando espaço para eles terem a experiência e terem mais perguntas. E a gente vai guiando de acordo com as perguntas deles. O segundo passo que eu vi é o que tu mencionou, né, Bianca? É o olha. Ok, você quer aprender sobre a fotossíntese? Vamos lá fora, vamos olhar as árvores. O que que você tá vendo? Ah, você tá vendo que as folhas são verdes. Legal. Você tá vendo que o sol tá pegando na folha, né? Vamos plantar uma sementinha aqui de feijão. O que que você tá vendo? Ah, a sementinha precisa de sol. Ah, legal. O que mais que você tá vendo? O que que você tá observando? Por que que você acha que isso é importante? Convidar eles a observar e a aprender pela experiência, aprender por si mesmo. E isso é o que o anjo está fazendo aqui, né? Ele pergunta o que que o Nefe deseja, ele mostra o nascimento de Jesus Cristo e simplesmente ele mostra. E aí ele faz perguntas sobre isso. Daí ele pergunta: Conheces tu a condescendência de Deus? Aí o Nefe para. "Hã? Eu nunca ouvi essa palavra? Como assim? O que que é isso?" Na verdade, isso é a pergunta que ele faz antes de mostrar, né? Maria e uhum, Jesus Cristo. uhum, Então ele fala: Você conhece isso? O Nefe diz: Ah, não. Aí ele fala: Então, olha aqui, observa. E aí ele vê, por experiência, o que significa a condescendência de Deus, o que significa o Filho de Deus descer abaixo de todas as coisas. E é assim que Nefe aprende. E é uma maneira muito mais efetiva do que se o anjo simplesmente começasse falar ali, dar uma lição pro Nefe, né? Às vezes entra por um ouvido, sai pelo outro, você fica entediado, cansado. E eu uhum. acho esse padrão, assim, muito incrível e muito difícil também de fazer na prática. Eu também, sem palavras, Elisa. Por mim, tu pode continuar falando pelo resto do tempo. Eu tô aqui só absorvendo, observando, aprendendo. Por experiência. Sério, muito bom tudo que tu compartilhou. Eu queria comentar em uma das coisas que tu falou lá no começo. Tu comentou que Deus, ele não vai nos dar mais do que o nosso desejo, né? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao estudar as Escrituras, que ao contrário de Satanás, Deus, ele não infringe o nosso arbítrio. Ele não vai invadir o nosso espaço, ele não vai invadir a nossa mente, mas ele vai nos convidar e ele vai esperar que a gente tenha o ímpeto, que a gente tenha o desejo de aprender. E eu achei muito interessante que tu mencionou isso, é algo que vem de encontro com aquilo que eu sinto, que é diferente da forma como o inimigo faz, né? Ele invade, ele vem com pensamentos intrusivos, negativos, e ele chega chegando, assim, né? E ele não tá nem aí
para o nosso arbítrio, ele simplesmente quer forçar coisas. Esse padrão que tu mencionou é um padrão respeitoso, né? Ele respeita o nosso tempo, ele respeita o nosso nível de entendimento. Quando o espírito está ali perguntando, eu imagino que quando o Nef falar, eu não sei, não entendo, mas eu quero saber, né? Isso dá oportunidade para o espírito ir ali e ensinar e explicar, né? Mas talvez, se pela resposta de Nef meio que dissesse, não entendo, mas também não tô pronto, não tô afim de saber agora. Talvez o Não espírito sei, diria, nem quero saber. vamos parar por aqui e a gente continua em outro momento quando você estiver pronto. Porque não adianta nada também, né? Ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu amo isso, eu amo que o Senhor honra e nos honra e nos respeita e nos dá o tempo que a gente necessita para processar, para aprender e ter as experiências que vão ser necessárias para construir o nosso conhecimento. E eu adorei que tu linkou isso com o ensino dos nossos filhos. Eu percebi isso muito com a minha filha. Eu sempre falo isso, eu vou falar de novo. Mas eu caí de paraquedas na maternidade. Eu já falei isso nos 3 episódios. Eu acho que eu vou fazer a minha meta falar em todos eles. Ah, mas então, quando a gente adotou a Mayara, ela estava com 9 anos. E esse foi um dos meus maiores erros, assim, de começo, foi fazer a suposição de que ela já sabia determinada coisa. Em vez de eu perguntar e de ser curiosa e falar: você sabe o que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Você tem interesse em saber sobre isso? Eu imaginava que ela já sabia. E daí, muitas vezes aconteceu de ela não saber alguma coisa, eu falo: Como assim? Como assim tu não sabe isso? E daí eu tentar forçar a instrução, tentar ensinar ela meio que não, mas tu precisa saber disso. Tu deveria saber isso. E não foi um processo muito legal, muito prazeroso para ela, especialmente. E eu lembro de perceber que eu precisava mudar a forma que eu estava ensinando ela, que eu precisava ir de volta lá para a base, começar aos poucos e ter essa curiosidade e perguntar e entender aonde que ela estava do nível de conhecimento dela. E quando eu comecei a fazer isso, ela começou a progredir muito e aprender muito e ter interesse em muitas coisas que ela não tinha antes. Foi tão interessante, foi um processo gostoso. A partir do momento que eu percebi em quão errada eu estava na forma como eu estava agindo com ela, como eu estava lidando, né, com o ensino dela, e hoje é muito mais gostoso, assim, esse processo. Muito legal, né? Ver na experiência como as Uhum, coisas funcionam. E o legal é a gente olhar pra trás e aprender também dos nossos erros, né? Como tu disse, uhum, eu tentei primeiro, não deu certo. Ixi, mas eu tentei de novo. uhum, E quando eu uhum. tentei de novo dessa outra maneira deu certo. Eu aprendi desse erro que eu fiz e eu espero não cometer mais o mesmo erro de novo. Isso serve para a gente também, né? Ser observador, né? Observar o nosso comportamento e nos perguntar também, porque os filhos vão mudando. O teu filho agora tá com o quê? 3 anos? E ele tá numa fase de desenvolvimento, mas quando ele fizer 4, ele vai estar em outra fase. Talvez teu método de ensino vai ter que ser diferente. Uhum. Eu sei que a Mayara agora tá entrando na adolescência e eu tô percebendo que ela tá tendo mudanças de comportamento, que provavelmente eu vou ter que mudar a forma como eu interajo com ela para que o nosso ensino e os nossos dias possam continuar sendo efetivos, né? No nosso ensino no lar. Eu só queria mencionar para quem tiver mais curiosidade, assim, todas essas ideias não vieram somente de mim, claro, vieram do espírito, mas assim, eu já no passado eu aprendi um pouco sobre essa aplicação dessa escritura, dos capítulos 11 ao 14, e na verdade vem das ideias de um discurso do Elder Bettner, que ele ensina sobre aprender por fé, pela fé, e ele usa essas interações que Neff está tendo com o espírito para ensinar. E aí, pensando nisso, enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu pensei em toda a aplicação na maternidade. Mas eu vou colocar no link também do episódio, para quem tiver curiosidade, para ler um pouco mais sobre o que o Elder Bettner ensina sobre esses capítulos, que eu acho muito legal, muito incrível. E aí eu encontrei também, tem um outro artigo que inclusive eu quero ler, ainda não li, que fala também sobre esse padrão de aprendizado e ensinamentos nesses capítulos. A gente vai colocar lá na descrição, para quem quiser
aprender um pouco mais. No versículo 9 tem algo que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha percebido antes, que é quando o Espírito começa a mostrar para ele a árvore que o pai dele, que era semelhante à árvore que o pai dele havia visto, né? E aí no versículo 9 fala: E aconteceu que, tendo visto a árvore, eu disse ao Espírito: Vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. Porque eu achei interessante que o Espírito mostrou a árvore para ele, e ele chega e fala: Ah, tá, eu já sei. Eu já sei o que é isso. E daí o espírito pergunta de novo. Tá, então isso já sabe. Que desejas tu? Daí o Né fala, eu desejo saber a interpretação do que eu vi. Mas eu achei interessante porque eu fiquei pensando sobre as coisas que eu ensino à minha filha. Às vezes, não sei, às vezes a gente acha que os nossos filhos não estão entendendo, a gente quer explicar. Talvez a gente até pense que não vale a pena explicar, porque vai dar muito trabalho, porque talvez é um conceito muito difícil e eles não param quietos. E será que vale a pena? Talvez eles aprendam lá na igreja, na primária, melhor, ou um dia eles vão vir a aprender quando eles ficarem mais velhos, não sei. Porém, esse conhecimento que a gente poderia estar compartilhando, ele pode vir a se tornar tipo, meio que a fundação do restante do conhecimento deles, né? Que foi nesse caso aqui, né? O Espírito mostrou a árvore e o Nai falou, não, eu sei o que que é, mas agora eu quero saber mais. Isso aqui eu já sei, meu pai já me falou, que agora eu quero saber mais do que isso, eu quero saber além, que é aquilo que a gente já conversou, né, sobre perguntar mais e construir conhecimento. E eu fiquei pensando assim que eu espero um dia, quando o Espírito testificar sobre Jesus Cristo para Maiara, eu espero que ela possa dizer, como o Nefe falou aqui, né, que ela diga, meio que trocando as palavras, vejo que tens me mostrado o Cristo, que veio ao mundo para me salvar. Com a mesma certeza que Nefe respondeu quando ele disse: Veja o que tens me mostrado a árvore. Eu espero que eu esteja ensinando a minha filha sobre Jesus Cristo e sobre esses princípios do Evangelho e que esteja entrando no coração dela para que ela tenha essa certeza e que daí ela possa chegar para o Espírito e falar. Sim, eu conheço a Cristo, mas podes me ensinar um pouco mais sobre a expiação? Como que a expiação pode se aplicar a esse desafio específico da minha vida, sabe? Achei muito interessante isso. E acho que se conecta com uma coisa que eu queria compartilhar, que é o versículo 17, né? Porque você está compartilhando sobre as coisas, ele está construindo conhecimento sobre as coisas que ele já sabe. E que a gente espera que os nossos filhos saibam das coisas mais básicas, que na verdade são as mais importantes, né? Saber que Jesus Cristo é o Cristo, meu Salvador, é uma coisa assim básica, mas é extremamente importante. E falando lá da condescendência, o Espírito pergunta, né? O que acontece aqui, né? Voltando. O Espírito mostra Maria. E ele pergunta: O que que você está vendo, Nefe? Ele fala: Estou vendo uma virgem, mais Uhum, bela e formosa que todas as outras virgens. No versículo 15. uhum, E aí o Espírito pergunta, 16. E disse-me ele: Conheces tu a condescendência de Deus? E o que Nefe responde é uma das escrituras que eu gosto muito. E disse-lhe eu: Sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Então, bem o princípio que tu estava falando, né? Eu não sei o que mais, não sei sobre essa condescendência, né? O que que isso significa? O que que é essa palavra? Mas, ó, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele ama todos os filhos. E me fez pensar que essa é uma das mensagens principais que eu quero buscar instigar no coração dos meus filhos. Entender que eles são amados por Deus, porque eu acredito que quando a gente tem essa perspectiva, quando a gente olha para o mundo, a gente pode mudar como a gente vê as coisas. Tem tanta coisa ruim que acontece no mundo, tem tantos desafios que nós passamos. E a gente pode pensar, Deus não me ama porque senão ele não ia deixar eu passar por isso. Mas se a gente muda a perspectiva, e se a gente vem com a perspectiva, Deus me ama, com certeza. Então, se eu tô passando por isso, existe alguma razão. Se eu tô passando por isso, Deus pode me ajudar. Ele vai estar do meu lado. Ele vai me proteger, ele vai me guiar. E existe um propósito maior para isso. E eu penso que quantas coisas mudam se a gente tem essa perspectiva focada no amor de Deus. E acho que eu comentei, acho que no nosso primeiro episódio, que eu acredito muito nisso, que a gente pode colocar várias lentes diferentes, né, para interpretar as coisas. E eu acho que essa é uma lente essencial para a gente ter uma vida feliz e ter fé, é ter essa lente de que Deus me ama. E que Ele ama todos os filhos também, né? Ele ama meu vizinho, ele ama até o meu inimigo, até a pessoa que eu não gosto, que eu acho chata, ele ama ela. E se ele ama essa pessoa, talvez ela não seja tão chata assim. Talvez tenha algo bom por trás dessa pessoa. Deixa eu descobrir, deixa eu orar por essa pessoa, deixa eu orar para que eu tenha amor por essa pessoa. E aí seu coração pode mudar.
ou nos dias que o seu filho tá difícil, a gente pode lembrar, né? Deus ama meu filho. Eu vou buscar ter esse mesmo amor. Agora que eu tô irritada, chateada, frustrada. Eu acho que é uma lente bem importante na nossa vida e pra instigar na vida dos nossos filhos. Gostei muito, Elisa, disso que tu mencionou. Inclusive, é algo que eu preciso lembrar com mais frequência no meu dia a dia. Mas enquanto tu estava falando de amor, eu lembrei de uma outra coisa que eu queria compartilhar, que eu percebi. Então, a gente sabe que o sonho que Lei teve, né, da árvore da vida, as pessoas estão caminhando em direção à árvore, algumas delas se perdem, né? Mas o objetivo final é chegar na árvore da vida e comer do fruto. E o que que é o fruto? Como escrito ali no versículo 21, quando o anjo pergunta para Nefe, sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Aí Nefe responde no versículo 22, e responde-lhe dizendo, sim, é o amor de Deus, que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Então a gente sabe que a árvore da vida representa o amor de Deus, e o fruto também, mas não só o amor de Deus, mas a gente sabe que é também uma representação da expiação de Jesus Cristo, dos convênios que a gente faz com Deus. Mas quando eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre essa nossa necessidade intrínseca de ser amados. E essa é a realidade de toda pessoa vivente aqui nessa terra. A gente busca amor, seja em um relacionamento, seja em aprovação alheia. Existem muitas formas que o mundo hoje tenta suprir essa nossa necessidade de ser amados. E voltando um pouquinho para o capítulo 8, quando eu estava lendo aqui no versículo 12, eu vou ler para gente. Enquanto eu comia do fruto, ele encheu-me a alma de imensa alegria. O amor de Deus enche a nossa alma de imensa alegria. A expiação de Cristo, através de Cristo, a nossa alma pode ser cheia de alegria. Através dos convênios que nós fazemos com Deus, quando nós somos fiéis, a nossa alma pode se encher de alegria. Aí Lei continua. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Sentir o amor de Deus, esse amor que transcende qualquer sentimento humano, é mais desejável do que qualquer outra coisa. E enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre esse nosso desejo de ser suprido de amor, sobre as formas que às vezes a gente tenta suprir esse amor. Como eu falei antes, né, sobre talvez através de aprovação, enfim, existem várias formas, mas o que me chamou a atenção foi que a única forma de a gente suprir realmente essa nossa necessidade intrínseca é através do amor de Deus, do amor que vem dele, que é o único amor que é capaz de realmente nos preencher por completo. Eu fiquei tentando pensar assim, né, mas por que que a gente é assim, né? Por que que a gente busca amor dessa forma? E eu lembrei que a gente já conheceu um amor puro e completo antes de vir a essa terra. A gente tinha certeza do amor de Deus. E quando a gente veio para cá, no estado decaído, a gente perdeu essa certeza. E agora a gente está numa jornada de busca, de tentar encontrar de novo esse sentimento e esse sentimento de estar completo, de estar repleto de amor. E não é uma não é uma jornada, não é uma jornada fácil, né? Com todas as nossas dificuldades, todas as distrações, como a gente vê no sonho, né? Algumas pessoas acabam sendo distraídas do caminho, né? Algumas se sentem envergonhadas. E isso pode acontecer com a gente. E eu fiquei pensando sobre a minha filha, de que forma que eu posso ajudar ela a sentir essa plenitude do amor de Deus. E o sentimento que eu tive foi: eu preciso ensinar minha filha sobre a expiação de Jesus Cristo. E eu preciso ensinar ela sobre os convênios. Eu preciso ajudar ela a entender a importância desses convênios, porque os convênios que a gente faz com Deus, eles meio que garantem o nosso, eles não meio que, eles garantem o nosso retorno à presença de Deus.
Muito legal, não tinha pensado sobre isso. Muito bacana. Tem mais uma coisa no capítulo 11 ainda, rapidinho, no versículo 11, eu achei interessante, que é quando Nefe fala que ele falou com o espírito como fala um homem, porque vi que tinha a forma de um homem. Sabia, não obstante, que era o espírito do Senhor. E daí eu achei essa parte interessante. E ele falou-me como um homem fala a outro homem. A gente já conversou sobre isso, mas a gente sabe que Deus fala conosco na nossa língua e de acordo com o nosso entendimento. E eu achei interessante que o Nefe ressaltou isso aqui, que ele falou com ele como um homem fala a outro homem. E eu sinto que o espírito, não vou, não vou dizer que o espírito vai falar como uma mulher fala com outra mulher. Parece estranho, mas Deus fala diretamente ao nosso coração. E ele vai falar conosco de uma forma que a gente entenda. E eu só achei isso confortante, assim. Eu consigo, esse capítulo me fez perceber o quão respeitoso Deus é em todos os aspectos, assim, na forma como ele se comunica com a gente, na forma como ele nos ensina, na forma como ele nos responde. Eu adoro ter esse conhecimento de que o nosso Deus é um Deus tão. Qual é a palavra? Em inglês tem uma palavra muito boa para isso, thoughtful. Qual que Thoughtful. seria a palavra? Qual que seria a palavra em português? Pergunta pro Google Tradutor. Pensativo? Não sei. Não, Deixa eu ele, procurar. ele é, eu acho que talvez seria, ele é intencional, ele, Hum. acho que não tem uma tradução para essa. Pensativo, cheio de ideias, sério, previdente, Não, definitivamente profundo. Ah, não tem. não, mas que ele se Acho que é intencional. importa, intencional, ele se importa com as pequenas coisas, tudo que ele faz com intenção e ele pensa nos detalhes. Os detalhes são importantes. Então, até nisso, sabe? Ele poderia falar, não sei, de uma forma complicada, né? Mas não, ele vai falar com a gente de uma forma simples e clara, para ter certeza que a gente vai entender, para não haver dúvidas. E aplicando, né, com a maternidade, me faz pensar que é um padrão que nós podemos buscar usar. Tentar Uhum, descer ao level dos nossos filhos para ensinar os princípios. Usar uhum, palavras que façam parte do vocabulário deles. sim, Usar exemplos que façam parte da realidade deles. Que o uhum, cérebrozinho deles, no level entendo, de desenvolvimento que eles estão, façam uhum, sentido, né? Que sejam uhum, aplicáveis às experiências que eles estão tendo na vida deles. sim. Aí no capítulo 12 teve algo que eu achei muito interessante também. No versículo 11 o anjo fala. Olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo: Estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé neles. E eu achei interessante que o anjo mostrou para o Nefe quantas gerações seriam influenciadas pela fé dele. Porque quando a gente conversa aqui, geralmente a gente fala sobre a influência que nós temos nos nossos filhos, meio que a curto prazo, né? A gente pensa só, não curto prazo, mas a gente pensa na vida deles, né? A gente raramente conversa sobre as próximas gerações que podem ser influenciadas por nós. E é muito fácil a gente ver essa conexão com os nossos filhos. Mas eu achei tão interessante que o anjo mostrou para o Nefe várias gerações. E ele diz que essas gerações continuaram retas e foram salvas em Jesus Cristo por causa da fé de Nefe. Ele fala aqui 3 gerações, depois no versículo 12, ele viu que a 4ª geração, também muitos morreram em retidão. E eu acho que naquela época havia muito mais foco em gerações, na sua posteridade, né? A gente vê nas escrituras toda hora sendo mencionada as linhagens, né, de descendência, mas eu acho que isso acontecia por causa do convênio abrâmico, né? Uhum. Então, havia um foco no convênio abrâmico. E eu sinto que a gente está, na nossa sociedade, a gente está crescendo mais
dessensitizado, eu diria, e um pouco mais individualista, a gente pensa mais na próxima geração, né? O meu filho, até aí. Porque eu não sei tu, assim, mas já teve algum momento, assim, que já parou para pensar sobre os seus descendentes, né? O que vai ser deles e já parou para pensar qual é a tua responsabilidade para com a tua terceira, quarta geração? Não Eu, muito. é, então, não é uma coisa que eu penso, né? Também com frequência. Mas eu achei interessante pensar que as coisas que a gente faz hoje na nossa família, aqui dentro da minha casa, podem ter, podem afetar três, quatro, cinco gerações. Eu pensei em dois pontos quando você estava compartilhando. Um é realmente dessa individualização. A gente vive numa sociedade muito individualizada. Uhum, E, de novo, no podcast que eu estava ouvindo, uhum, eles falam sobre essa visão de Nefe, de Leí e depois de Nefe, né? Que são é meio que uma continuação uma da outra. Mas a gente geralmente na igreja aplica a visão de Leí na nossa vida individual, pessoal. Ok, eu sou quem nessa visão? Ah, eu sou a pessoa na árvore, eu sou a pessoa tenho que segurar na barra de ferro e tal. Mas por causa desse convênio abraâmico, do convênio mosaico, do contexto em que Nefe e Leí viviam, era um contexto mais abrangente, maior de sociedade, de nações. Então, eles falam sobre, inclusive sobre, no livro de Mormon fala sobre Jesus Cristo vindo como redentor, como alguém que vai redimir e livrar você. A gente pensa muito, vai me livrar do pecado, vai me livrar da morte, vai livrar eu, Elisa, vai livrar a minha família. Eles viam como vão livrar minha nação. Moisés e os filhos de Israel foram libertos do cativeiro. Eles foram libertados do cativeiro fisicamente, de uma maneira muito concreta como nação. E eles se viam como parte do convênio, do povo do convênio, de uma nação do convênio, uma nação que foi libertada do cativeiro por Jesus Cristo, uhum, por Jeová. E acho que é legal que tu falou isso, né? E aí tem muito mais influência sobre as gerações passadas e gerações futuras e uhum, tudo mais. Então, eu acho que as duas maneiras de interpretar e de pensar são importantes, mas às vezes a gente esquece muito sobre essa ideia de nação e ideia de família de Deus como um uhum, todo. E eu uhum, acho muito legal que o presidente Nelson tem cada vez mais e mais enfatizado isso. A coligação de Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, todas as pessoas na terra são filhos de Deus. Vamos compartilhar o evangelho com todas elas. Então, eu acho isso muito legal. E aí, outra coisa que, enquanto você falava, eu me lembrei do meu selamento. Depois que o selador fez a cerimônia, ele convidou eu e meu marido a levantar. E eu acho que é bem clássico. uhum, Muitos selamentos, eles fazem isso, né? De convidar a gente a ficar um do lado do outro e olhar para os espelhos que estão um na frente do outro. Então a gente fica entre os. Para quem nunca teve numa sala de selamento ou participou de um selamento, existem dois espelhos, os espelhos ficam um de frente para o outro. Um numa parede, o outro na outra parede do outro lado da sala. E vocês, as pessoas ficam ali no meio. Então ele convidou a gente a se levantar, a dar as mãos e olhar para o espelho. E uma das coisas que ele falou, ok, olha só pra você mesma. E o que que você vê? Você vê você mesmo no espelho. Agora olha pro seu marido. E quando eu olho pro meu marido, quando eu tiro o foco de mim mesma, eu consigo ver a progressão, as imagens, né, de nós dois indo pra frente e pra trás. Então, quando eu olho pro meu marido, eu consigo ver as gerações futuras, as gerações passadas. E me fez ter esse pensamento agora, enquanto você estava falando, Bianca, dessa ideia de individualização. Quando uhum, eu olho só para mim, tudo que eu vejo é eu, eu, eu. Agora, quando eu olho, nesse caso, a gente está falando da família, né? Quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para as necessidades dele, quando eu olho para as dificuldades dele, quando eu olho com amor para ele, buscando ajudar, buscando ser uma parceira, amar ele, eu consigo ver a influência que isso vai ter nas gerações futuras, mas também nas gerações passadas, né? Nós temos o privilégio de poder fazer trabalho vicário nos templos uhum, e que essa unidade no casamento
tem uma influência, querendo ou não, tem o potencial de influenciar e abençoar as gerações passadas e futuras. E enquanto você compartilhava isso, eu me lembrei dessa experiência, que foi Uhum. algo bem especial. Pra mim, acho que foi bom eu me lembrar disso agora. É, gostei muito disso. Eu sinto que eu consigo sentir o espírito mais forte dentro do meu lar quando eu tô olhando pra fora, em vez de quando eu tô olhando só pra dentro. Uma outra coisa aqui no capítulo 13 agora, no versículo 12. Primeiro que tem um monte de coisa meio que ruim acontecendo, né? O Espírito começa a mostrar toda a destruição que vai vir e aí, em meio a tudo isso, aí o anjo fala sobre a descoberta das Américas. Fala que o Espírito inspirou um homem e esse homem fez uma viagem pelas muitas águas e chegou na Terra da Promissão. Então a gente sabe que tá falando sobre Cristóvão Colombo e a descoberta das Américas. E daí fala que no 13 aconteceu que viu o Espírito de Deus inspirar outros gentios. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre como o Espírito pode nos inspirar a fazer novas descobertas dentro do nosso lar. Eu fiquei pensando em experiências que eu já tive no passado, eu e meu marido, quando a gente estava buscando revelação. Lembrei de uma vez que a gente se sentiu inspirado a se mudar e a gente orou para saber para qual lugar a gente deveria se mudar. E a gente sentiu que a gente deveria ir para um lugar específico. A gente entendeu depois de alguns anos morando naquela região por que que a gente precisava estar lá. E talvez, eu não sei, fiquei pensando sobre as possíveis descobertas que a gente pode fazer. Talvez seja alguma coisa relacionada a casamento, a descobrir com quem você deve se casar, encontrar uma pessoa, ou talvez seja mudança de emprego, talvez seja algo que precisa ser ensinado para os seus filhos. E eu acho que é um princípio legal que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? Pode ler, Hum, olha que Deus inspirou Cristóvão Colombo. Eu acredito, né? A gente sabe que muitas das descobertas que são feitas no mundo são inspiradas pelo Espírito. Mesmo que a pessoa que está sendo inspirada, guiada, não sabe exatamente qual é a fonte, a gente sabe. E uhum, é interessante a gente ver quando a gente pensa no período de apostasia, em especial na grande apostasia, ali depois que Jesus Cristo foi morto, e aí então, consequentemente, após a morte de todos os apóstolos, teve um período de grande apostasia. Ali, durante o período de grande apostasia, teve um período de estagnação. uhum, Pouquíssimas descobertas, se é que alguma descoberta foi feita, não se teve muito desenvolvimento. Realmente, historicamente, a gente vê um período de estagnação. E aí é muito interessante ver que com a restauração do Evangelho, ali depois de 1820, em geral, no mundo, muitas novas descobertas foram feitas. Muitas coisas foram se desenvolvendo e de uma uhum, maneira extremamente acelerada. E eu acredito que é realmente esse derramamento do Espírito de Deus sobre a face da terra para os filhos dele, para que essa coligação de Israel exista, né? A internet, a tecnologia, as coisas que nos ajudam, inclusive a gente ter esse podcast. Estamos em estados diferentes, gravando algo que a gente vai poder disseminar para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que tenha acesso à internet. Quem que fez a descoberta da internet, das coisas de gravar áudio e tudo mais? uhum, Foram várias pessoas, não necessariamente pessoas que são membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas eu tenho certeza que foram pessoas inspiradas por Deus para uhum, que essas descobertas viessem a acontecer, para que a obra de Deus pudesse ser realizada aqui na face da Terra. uhum, E voltando ao que eu comecei a falar antes, é ensinar os nossos filhos a verem esse padrão e a verem que através do Espírito descobertas podem ser feitas. E que uhum, eles podem descobrir coisas por eles mesmos, eles podem aprender, né? Às vezes a gente não precisa dar todas as respostas. Você quer saber por que que o céu é azul? Olha, eu também não sei, mas uhum, vamos buscar. E claro, não vamos, a gente não precisa orar e perguntar para Deus por que que o céu é azul, porque existem já descobertas que já foram feitas, a gente pode ir aos livros e pode buscar. uhum, Mas se nós oramos pela inspiração e a ajuda de Deus durante o nosso processo de aprendizado, vai ser mais fácil de descobrir qual livro que a gente vai buscar, em que fonte a gente vai dar para confiar, né?
Vai que vai ler no Wikipédia, ler uma coisa ali, não sei muito, essa resposta não parece muito legal. O Espírito vai estar inspirando a gente, ele pode nos guiar nessa experiência de aprendizado, de descoberta. Assim como ele guiou e ajudou ah, Cristóvão Colombo e outros navegadores que descobriram as Américas. Muito bom. Ainda aqui no capítulo 13, teve um versículo que foi o meu favorito dessa semana, e eu quero ler ele. Vamos Ele lá. é muito bom. Qual é, qual é, qual é? É versículo 37, no capítulo 13. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Eu achei tão lindo esse versículo. Eu não sei, eu acho que aqui a gente está lendo sobre todas as coisas, sobre dureza de coração e pessoas que estão cegas, né? E que estão ali guerreando e daí de repente o Senhor fala sobre quão abençoados serão aqueles que buscarem estabelecer Sião naquele dia. E eu sinto que todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje estão fazendo isso, né? Se você está aqui, não sei, ouvindo nós duas aqui tagarelando Essas faladeiras. sobre as escrituras. É porque você está buscando, sabe? Você está buscando a Deus, você está buscando mais santidade, assim como a gente está se esforçando, né? Como a gente já falou várias vezes, não somos perfeitas, mas a gente está num processo de busca, né? Tentando se aperfeiçoar a cada dia, buscando santidade no nosso lar e buscando estabelecer Sião na nossa casa, no nosso coração, no coração dos nossos filhos. Eu sinto que por causa disso, porque a gente está se esforçando, a gente vai ter e vai poder receber revelação, ter o dom do Espírito Santo, se a gente continuar perseverando, como fala aqui nesse versículo, fala que nós seremos levantados no último dia e seremos salvas no reino eterno do Cordeiro. Eu gostei tanto, eu achei tão, tão lindo, assim, me deu uma esperança. Aquela escritura para tu ler um dia difícil. Marca aí. Isso. É, eu até, assim, até fiz uns desenhinhos ao redor dela, assim, sabe? Tá bem, bem Chamar bastante marcada. atenção. Muito bonita mesmo, realmente é. Buscarem estabelecer a minha Sião. E a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Às vezes não é, É. às vezes pensar, é servindo no meu chamado, ou é indo para uma missão, mas às Uhum, vezes ali a pequena coisa que você está fazendo no seu próprio lar ali, você está edificando Sião. Há uma observação que eu queria fazer sobre esse capítulo, porque assim, até ali o início desse capítulo, do capítulo 13, ainda tem bastante desse bate-volta com o espírito. Neve fala um pouquinho, o espírito pergunta: ok, o que que você viu? Agora, você sabe o significado disso? Você sabe o significado daquilo? O espírito vai perguntando, vai fazendo aquele padrão que a gente comentou lá no início, né? E uhum, aí, na metade desse capítulo, o padrão muda. O espírito começa a ensinar mais, ao uhum, invés de ficar fazendo tantas perguntas. E eu acho interessante porque não existe apenas uma maneira certa de ensinar o tempo inteiro. Existem várias maneiras que a gente pode usar para ensinar. E elas vão mudar dependendo da necessidade das pessoas que a gente está ensinando. Elas vão uhum, mudar dependendo do momento que a gente está. E nesse momento agora, e de certa maneira parece que é ok. Prendi a atenção dele, ele tá pronto, ele tá atento, né? Agora eu, como espírito, vou completar aqui o que falta. Realmente eu preciso ensinar bastante. E aí é o que acontece nesse capítulo. O espírito começa a falar sem parar, assim. E existem momentos que são propícios e que é necessário que nós, como pais, façamos esse tipo de ensino, que é realmente é como uma aula, né? E uhum. que a gente meio que fala um pouco mais sem parar. Então, acho legal isso que pra gente estar atento ao espírito para saber como ensinar, de que maneira a gente precisa ensinar em cada momento. Eu sinto que esse episódio aqui pode ser meio que titulado Como Ensinar o Evangelho no Lar. Eu não sei, porque a gente tem É? falado muito sobre padrões de ensino, e o meu próximo comentário é sobre isso, porque foi algo que me chamou a atenção no capítulo 14 também, Uhum. que é no versículo 23,
fala, na metade do versículo, quando o livro saiu da boca do judeu, tá falando e aqui tá falando sobre a Bíblia, né? As coisas nele escritas eram claras e puras, e muito preciosas, e de fácil compreensão para todos os homens. Então ele menciona como as coisas escritas na Bíblia eram claras e puras e muito preciosas. E daí depois, no capítulo. Aliás, antes, no capítulo 13, ele estava falando sobre o livro de Mórmon. E ele faz a mesma menção. Ele fala no versículo 35, diz: Eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhes ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E tem mais uma referência. Eu não vou procurar agora, mas eu sinto que o Pai Celestial deixa isso. Ele enfatiza o quão clara e pura e simples é a comunicação dele nas Escrituras. E mais uma vez me veio à mente a importância de nós fazermos com que as doutrinas do Evangelho sejam puras e claras e simples dentro do nosso lar. Que a gente consiga, de fato, instruir os nossos filhos dessa forma, usando esse padrão, sem complicar. E se for necessário, se for difícil para mim explicar alguma coisa, que eu use os recursos que a gente tem hoje em dia. Tem tanto discurso, tem tanta coisa na biblioteca do Evangelho. Eu acho que a gente pode encontrar resposta para praticamente todas as nossas perguntas sobre as doutrinas do Evangelho ali, né? Só pesquisar que você consegue encontrar. E eu acho que faz parte da nossa responsabilidade compartilhar e ensinar o Evangelho de uma forma clara e simples, para que os nossos filhos entendam. O que tu tá falando me lembrou agora da minha experiência com a organização das moças. Eu sou uma das conselheiras da organização das moças na minha ala. E com os meus filhos eu me esforço bastante para tornar as coisas extremamente simples, porque o meu filho só tem 3 anos, né? O filho que eu ensino mais, Uhum, hoje de 6 meses, não tem muito ainda. uhum, Mas eu percebi que às vezes eu estava exigindo das moças na minha aula, quando eu ensinava uma lição ou estava ali ensinando uma mutual, não, eu não estava usando dessa maneira simples, dessa maneira clara, sabe? Eu estava falando coisas de maneira complicada, como se eu estivesse falando com pessoas que já são adultas ou mais velhas do que eu. uhum, Acho que eu esqueci que um dia eu fui jovem e que eu precisava que as coisas fossem ensinadas mais simples para mim. E eu só pensei nessa aplicação também. Talvez você está ouvindo a gente, você não tenha filhos ainda, uhum, ou talvez ainda solteira, talvez vai servir uma missão em algum momento. Tem muitas oportunidades de ensinar durante uma missão. uhum, E às vezes eu lembro também, durante a minha missão, eu me frustrava muito quando eu tentava ensinar as coisas de maneira complicada. E aí quebra o propósito do ensino, porque deixa a pessoa que está aprendendo frustrada e a uhum, pessoa que está ensinando frustrada. E uhum, aí ninguém aprende nada. Então eu gostei muito que você enfatizou de novo esse uhum. padrão, cidade de clareza. E tem várias situações que a gente pode usar esse padrão. E eu acho que às vezes a gente acha que quanto mais complicado, mais bonito, mais eloquente. Mas eu sei, Mas melhor pra mim. exato. E eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais sucinto e simples e mais efetivo é. Ah, claro que eu não vou, assim, eu não posso ser hipócrita também e dizer que eu não aprecio uma poesia de, sei lá, Manuel Bandeira. Ah, mas é diferente, né? É uma arte. As palavras ali têm um outro propósito. E eu acho interessante que o senhor faz essa distinção, né? Ele não tá aqui para falar bonito. Ele tem um propósito, e o propósito é tocar o nosso coração, é nos aproximar dele, e é que a gente entenda a doutrina e que a gente faça as coisas porque a gente entende, porque a gente quer seguir a ele. Mas o mais interessante é que daí no capítulo 15, Lamã e Lemuel, no versículo 3, eles estão tendo dificuldades para entender as coisas do sonho. Eles não estão entendendo. E daí eles falam: Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas, muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão. Quando ele fala ele, ali ele está se referindo a Lei, né? Dizendo que o pai deles havia dito coisas que eram muito difíceis para eles compreenderem, coisas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor. E como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Existe isso também, né? Apesar das coisas do Senhor
serem simples, ele também espera. Tem coisas que vão ser de difícil entendimento porque a gente desconhece, porque a gente ainda não passou por experiências que possam nos ajudar a entender, mas o Senhor espera que a gente busque Ele para entender muitas coisas. Apesar de existir uma linguagem simples, nem tudo a gente vai conseguir compreender. E a gente vai precisar buscar conhecimento. É muito interessante, porque e a gente pode ver a diferença do padrão de busca de conhecimento entre Nefe e Laman Lemuel. O que que Nefe fez? A gente leu lá no início. Ele teve o desejo de aprender mais, ele acreditou que ele podia aprender mais, e aí ele buscou, ele ponderou, ele orou, e ele teve aquele processo inteiro junto com o Espírito, que ele estava aprendendo pela fé, e o coração dele estava preparado, e ele foi ensinado, e ele aprendeu demais. Uhum, Muito bom. Agora você compara com aqui, Laman e Lemuel. Eu li ele no versículo 2. E aconteceu que vi meus irmãos e eles discutiam entre si quantas coisas que meu pai lhes dissera. Tudo que eles fizeram é, ok. E aí, Laman, o que que tu achou do que o pai disse lá? Ah, interessante, né? Não sei, não consegui entender muito. E o quê? O que que tu achou? É, eu também achei, sei lá, ele é meio visionário, né? Eu não sei, eu tô aqui uhum, imaginando a uhum, conversa que eles tiveram, mas tudo que eles fizeram, que é um bom começo às vezes, né? Conversar com uma outra pessoa. Eu acho algo válido de se fazer. Mas uhum, eles ficaram ali na base, no, no básico, assim, em vez de buscar mais, em buscar da fonte do conhecimento, que é Deus. Me fez pensar sobre como a gente pode aprender por fontes primárias e secundárias. E eu acho que as duas são importantes, mas a uhum, fonte primária é perguntar para a fonte direta de conhecimento. A uhum, fonte secundária é aprender de uma pessoa que aprendeu sobre aquilo, né? Então, no caso, Lamã e Lemuel, eles estavam aprendendo da fonte secundária. uhum, Entre eles mesmos, né? uhum, Eles aprenderam o que Lei tinha visto. uhum, Aí eles discutiram entre eles e eles foram perguntar pro Neff, ó, Neff, a gente não entendeu porque esse negócio aqui tá muito difícil, tá muito complicado. E uhum, aí, como consequência, Neff ensina, compartilha um pouquinho do que ele aprendeu. E a gente vai ver o que eles recebem de aprendizado através da fonte secundária, vai dos versículos 21 ao 36 desse capítulo 15. Aqui, começa ali no versículo 21, Nefe explica um pouquinho para eles e vai até lá o versículo 36. Se a gente for ver no nosso livro, nossa cópia física, se é o que você está usando para ler, dá ali uma página e meia de aprendizado para eles. Legal, né? Muito bom. Agora, se você pensa sobre Nefe, ele aprendeu da fonte secundária primeiro, aprendeu de Lei, o pai dele teve essa visão, e aí ele foi buscar na fonte primária. Ele foi e ele orou para Deus, que é a fonte primária de todas as coisas. E aí eu nem contei as páginas, mas são várias. 11, 12, 13, 14, 4 capítulos de escritura, de aprendizado que ele teve. Deixa eu até contar o número de páginas aqui, que eu fiquei curiosa. Vai da página uns 22 até a página 33. São mais de 11 páginas de aprendizado. E de novo, e aí se a gente lê lá no versículo 8, Nefe responde para eles. Eles falaram: "Ah, tá tudo muito complicado, não entendi direito". Aí Nefe pergunta para eles: "Haveis perguntado ao Senhor?" E eu acho que é uma excelente pergunta no nosso processo de ajudar os nossos filhos a buscar a fonte primária. E me lembrou da experiência que tu comentou com a Mayara, que tu teve quando ela Uhum. escreveu o discurso dela, e tu falou: Ah, pergunta pra Deus. Pode ter a minha opinião, mas muito melhor a opinião de Deus. Como nós podemos usar isso no aprendizado e na direção que a gente dá para os nossos filhos? Eu posso te ensinar, eu quero te ensinar mais sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre o amor de Deus. Mas a minha meta final é que você receba respostas e direção da fonte primária. Até porque Neff aqui, ele resumiu em uma página e meia, né? Mas talvez essa uma página e meia foi o que ele conseguiu compartilhar, foi o que ele conseguiu de tudo que o Espírito falou, não que ele tenha retido só essa uma página e meia, mas nós somos falhos. Com certeza teve alguma coisa que escapou, talvez, do entendimento dele, não necessariamente porque ele escreveu tudo aqui, né? Mas eu sinto que isso acontece com a gente.
a gente vai lá, ouve um discurso, a gente fica super animados e a gente quer compartilhar, mas na hora que tu vai compartilhar, tu não lembra, não tem certeza se foi exatamente aquilo que foi dito, ou, sabe, tu tem uma ideia geral, assim. Uhum, Então, eu achei isso muito interessante que tu está compartilhando. A gente recebe instruções muito mais específicas quando a gente vai para a fonte primária do que para a fonte secundária. E personalizadas para a gente, né? O que o Neff uhum. estava aprendendo ali era especificamente para ele. E isso faz me lembrar de experiências que eu tenho passado ultimamente. Eu tenho ficado muito curiosa sobre muitas coisas sobre a história da igreja. E eu tava em um momento assim, o tempo inteiro ouvindo podcasts e ouvindo discursos e lendo sobre as coisas. Isso é muito bom, eu acho que é importante fazer isso. Faz parte do processo, né? Se Neff nunca tivesse aprendido do pai dele sobre o sonho, isso não teria levado ele, consequentemente, a fazer as perguntas que ele tinha e orar para receber mais revelação. Então, eu acho que esse processo de buscar a fonte secundária faz parte do processo, é importante. Mas chegou num momento que, inclusive de um próprio podcast que eu estava ouvindo, e que eles falaram, né? A gente está compartilhando toda essa informação. Você pode buscar mais informação nessas outras fontes, você pode ouvir, você pode ler, mas eles encorajavam que a melhor maneira de você realmente entender, buscar direção e entendimento sobre muitas dessas coisas é através de oração, é através da fonte primária, que é Deus. Ele é quem tem todas as respostas e que ele que vai comunicar de maneira que vai fazer sentido para mim, pessoalmente. E ainda é um processo que eu ainda estou dentro desse processo de buscar mais respostas, de buscar entendimento. Mas durante esse processo eu tenho recebido resposta, eu tenho recebido a direção. Algumas coisas estão começando a fazer sentido, estão começando a se conectar. E eu acho que é algo que está disponível para todo mundo, que Deus Uhum. realmente pode ajudar a gente a receber essas respostas, se a gente buscar a fonte primária. Enquanto estava falando, eu peguei aqui o meu livro, um livro que eu estava lendo em janeiro, da Sherry Dew, que ela fala sobre revelação pessoal. E teve uma frase que me veio à mente enquanto estava falando. Ela disse: revelação pessoal é um antídoto poderoso e persuasivo contra incertezas e confusão. E quando a gente busca respostas da fonte secundária, muitas vezes a gente tem sentimentos de incerteza e confusão. Claro, a gente aprende muitas coisas, mas eu sinto que a gente fica com mais dúvidas, né? E eu sinto que quando a gente busca revelação pessoal, a gente vai ter dúvidas também, mas elas não vão nos guiar a incertezas. Eu acho legal porque ela nos enche de fé. O propósito da fé não é receber todas as respostas. Não é fazer com que a gente saiba tudo nessa vida. Mas se a gente busca a Deus, ele nos dá mais fé. Às Uhum, vezes é para continuar caminhando com a incerteza e se sentir ok naquele momento com aquela incerteza e continuar buscando, claro, né, durante a nossa vida. A gente tem uma vida inteira pela frente. Mas ele nos enche de fé quando a gente busca a fonte primária. Até porque a fonte secundária são de homens, são de pessoas falhas, né? Elas podem nos ajudar ali por um momento, às vezes podem até nos levar a ter mais incerteza, mas a fonte primária vai nos encher de fé e nos ajudar a saber qual o próximo passo nessa uhum. busca, nesse processo de aprendizado. A fonte secundária pode nos dar fatos, mas mesclado com opiniões Uhum. pessoais. Enquanto que a fonte primária, ela nos dá os fatos. Deus, ele vem, ele ensina o princípio, ele ensina a doutrina, É pura, é pura pura. e simples. E o que eu sinto às vezes até, inclusive, é que nem sempre ele vai dar de imediato. Ainda tenho perguntas, ainda tenho curiosidades que ainda não me foram respondidas, mas realmente me enche de fé. Me ajuda a focar a minha fé nas coisas simples, nas coisas que eu já sei e continuar buscando. Uma das coisas que eu achei muito interessante dessa visão que Neff tem é porque tem muita coisa difícil que acontece, muita desgraça. Só um resumo assim de cada capítulo. No primeiro capítulo, Neff vê Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O batismo dele, o ministério, tudo muito lindo, muito bonito. Depois, no capítulo 12, ele vê a Terra Prometida, vê o que a gente conversou sobre a descoberta das Américas.
Vê sobre a vinda de Jesus Cristo, os 12 apóstolos, e aí ele começa a ver coisas que não são tão legais. As pessoas caindo na incredulidade, ele vê o que eles chamam, né, a igreja do diabo, em oposição à igreja do Cordeiro. Então, seriam as ideias do mundo em oposição aos ensinamentos de Deus. E Uhum. aí ele vê as pessoas caindo na incredulidade. E ele vê, inclusive, as gerações dele caindo na incredulidade. E ele vê a descendência dele sendo morta, se perdendo Uhum. Completamente completamente. destruída. Ele Uhum. vê, na verdade, as gerações dos irmãos dele, do Lamã e Lemuel, matando as gerações dele. E eu pensei, gente do céu, como que ele conseguiu ver Uhum. tudo isso? E aí, no final, ainda ter compaixão e amor pelos irmãos dele. Mas o que eu acho muito interessante é que ele vê tudo isso, e aí, no final, o desfecho, pra mim, é o que resume o final de toda essa visão, é o versículo 17 do capítulo 17 do capítulo 14. E diz assim: Então, naquele dia, a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com o seu povo, que é da casa de Israel. Voltando àquele pensamento de nações, Uhum. coligação de Israel. Basicamente, o que Nefe vê aqui, ele vê a dispersão de Israel, ele vê a grande apostasia, né? Ele vê Jesus Cristo vindo, e aí a grande apostasia depois que Jesus Cristo morre. E aí ele vê o desfecho, que é o que a gente está buscando nesses últimos dias, né? Ele vê a obra de Deus começando, a restauração do evangelho e os convênios que Deus fez lá com Abraão, que ele fez com a casa de Israel, sendo cumpridos. Então a história não acaba aqui com a parte ruim, com a desgraça. O desfecho é Deus cumpre os convênios que ele faz com os filhos dele. Tudo vai dar certo no final. E aqui tá o fim. E no capítulo 15, no versículo 14 e 18, ele faz essas menções aos convênios que a gente tem conversado. Fala no versículo 14: Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E no 18, tá falando, né, sobre o convênio abraâmico, e fala, né, que em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deve ter sido um bálsamo, assim, pro Nefe ter essa certeza, né? Depois de ter visto tantas coisas terríveis e difíceis. No versículo 5 do capítulo 15, ele fala que fiquei abatido por causa de minhas aflições, pois considerava as maiores que quaisquer outras, por causa da destruição de meu povo, pois eu vira a sua queda. Eu consigo só imaginar o quão terrível deve ter sido para ele, né? Ver tudo isso acontecendo. Ainda mais sabendo do valor que se tinha naquela época na descendência e linhagem, esse pensamento de nações, né? Não só Uhum. individualista. E, mas ele poder estar ensinando os irmãos dele aqui e testificando sobre o convênio de Deus. E essa visão de saber o fim do começo, eu ouvi nesse outro podcast. Eles comentaram e eu achei muito legal. Porque depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver quantas experiências Nefe passa que são muito difíceis. Construir um barco, atravessar o mar até a Terra Prometida, tendo os irmãos dele prendendo ele de novo, quase matando ele de novo. Depois Uhum, ele tem que se separar da família dele, dos irmãos que estão tentando matar ele. E como que ele conseguiu passar por tudo isso? Uma das coisas que eles mencionaram foi isso. Ele já sabia o fim. uhum, Ele já sabia as consequências. E isso com certeza deve ter incentivado ele a continuar firme. Por exemplo, ele sabia que ele ia chegar na Terra Prometida. Porque ele sabia que as gerações dele ia continuar. uhum, Tá, construir um barco? Bom, se Deus tá falando que eu vou chegar lá, que as minhas gerações vão sobreviver, que a gente vai ser feliz e que vai ser legal, com certeza um barco, ele vai me ajudar. Não sei como, mas ele vai me ajudar. E acho que ter essa perspectiva às vezes também de saber, vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo. uhum, E às vezes a gente buscar, inclusive, essa visão na nossa própria vida e esse conforto de Deus para a gente ter fé durante os momentos que são muito difíceis. sim. Porque senão, às vezes, dá vontade de chutar o pau da barraca. E lembrar que as promessas que estão escritas aqui no livro de Mormon, esse livro foi escrito para a gente, para os nossos dias atuais, e que as promessas que estão escritas aqui foram escritas
para nós. E talvez ter essa mesma perspectiva que Neff teve, né? A gente também consegue ter uma ideia do fim desde agora, através das escrituras. E outra coisa que eu acho legal é que faz lembrar que o plano de Deus é um plano de amor. Às vezes a gente foca, no castigo, nas, nas coisas ruins que vão acontecer se a gente não for obediente. Mas ele vai dar quantas chances forem precisas pra gente se Uhum, arrepender, pra gente voltar, pra gente ser uhum, salvo. Porque é um plano de amor, é um plano de misericórdia. O desfecho não é a decadência das pessoas ou as desgraças que acontecem. O desfecho é a coligação de Israel, é ele cumprir os convênios que ele fez, é ele trazer os filhos dele de volta à presença dele. Eu acho que em muitos momentos da minha vida, crescendo, eu tinha essa perspectiva de que Deus era só um Deus de justiça, sabe? E se eu fizesse uhum, alguma coisa errada, jamais iria para o reino celestial. Mas ensinar essa perspectiva, o plano de Deus é um plano de amor, é de misericórdia. Né? Você errou, meu filho. Realmente foi um erro feio. Mas não tem uhum. nada que expiação não possa cobrir. Se Deus te ama, Ele te quer você de volta. Vamos lá, vamos corrigir. Vamos melhorar, vamos tentar de novo e dar essa coragem, essa esperança.